No caso, as substâncias ativas são o ácido acetil salicílico, a codeína e a cafeína. A substância neutra, chamada de excipiente, pode ser a lactose, a celulose ou o amido. Entre outras coisas, ela serve para dar volume aos comprimidos, pois alguns contêm apenas uma pequena quantidade de substâncias ativas. A mistura de pó é comprimida mecanicamente a uma pressão de 2.800 kg por centímetro quadrado. Em certos casos, a compressão dos pós é difícil. A opção é fazer cápsulas. Aqui, um descongestionante é produzido em forma de cápsula. Cada cápsula é composta de 2 películas gelatinosas, um corpo e uma cabeça. As películas corpo passam uma após a outra sob um cone que derrama a mistura de pó. O tempo que cada uma leva para passar sob o cone é controlado para que recebam a quantidade exata de medicamento. Depois, as películas são fechadas. Um medicamento como este antitussígeno é vendido na forma de xarope, mas sua produção é feita em imensas tinas. Nelas são colocadas sucessivamente as substâncias ativas e o excipiente, que contém, entre outras coisas, água e açúcar. Também são acrescentados aromatizantes, estabilizantes e agentes antimicrobianos. Assim, o medicamento que chega à farmácia, independentemente de sua forma, levou 10 anos para ser desenvolvido e custou por volta de 120 milhões de dólares. O que é aceitável, desde que o medicamento faça um número maior de pessoas se sentir melhor. Apesar de todas as precauções, certos medicamentos parecem bombas de efeito retardado. Seus efeitos secundários se manifestam depois de vários anos de utilização. Às vezes afetam apenas as gerações seguintes. Foi o que ocorreu com a talidomida. Nos anos 60, esse medicamento tinha se tornado popular como um sonífero leve, porque não causava nenhum efeito secundário. Muitas mulheres o consumiram durante a gravidez e deram à luz crianças portadoras de malformações congênitas. 8.000 crianças nasceram com este problema nos 46 países em que a talidomida foi comercializada. Como garantir que tragédias semelhantes não voltem a ocorrer? Não é apenas a eficácia e a segurança de um medicamento que determinam sua colocação no mercado. Certos produtos anticoncepcionais são disponíveis nos Estados Unidos, mas não no Canadá. Outros, como a pílula abortiva, parecem ser mais aceitos na Europa que na América. É difícil concluir se devemos ficar alegres ou tristes com isso. Uma coisa é certa: a maneira como os indivíduos se cuidam está intimamente ligada à cultura e aos valores da sociedade em que estão vivendo. A farmacologia é constantemente solicitada por novas urgências. Foi possível controlar várias doenças como o escorbuto, a tuberculose ou a febre puerperal, que atingia muitas mulheres após o parto. Mas outras continuam a provocar estragos. É o caso do câncer. O tratamento tradicional admite 3 possibilidades: a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Outras vias mais alternativas consideram alguns tipos de câncer doenças degenerativas e propõem como tratamento uma profunda mudança na alimentação. Mas o câncer ainda é um grande desafio para a farmacologia e um alvo especial para novos medicamentos. Atualmente, os medicamentos utilizados no tratamento do câncer se espalham por todo o organismo. O sangue os leva tanto às células cancerosas como às células do fígado, dos rins, do intestino ou dos músculos. É como se uma circular fosse distribuída de porta em porta. É esse justamente o problema. Se as substâncias usadas em quimioterapia matam as células cancerosas, elas também destroem outras. Esta é a causa dos efeitos secundários observados, como a queda de cabelo e as náuseas. Além disso, apenas uma fração do medicamento atinge as células doentes.
Por que então não fornecer uma espécie de endereço a esse medicamento para que ele se distribua de modo específico no organismo? É a ideia do medicamento dirigido, planejado para ser absorvido apenas por células-alvos, ou seja, as células cancerosas. Conforme a natureza das células visadas, existem dois tipos de medicamentos dirigidos. No primeiro tipo, o destinatário é um antígeno. De fato, algumas células cancerosas possuem em sua superfície um antígeno, isto é, uma estrutura molecular própria dessas células. A este antígeno corresponde um anticorpo que possui a estrutura complementar. Apenas este anticorpo pode se ajustar ao antígeno como uma chave à fechadura. Por isso, se uma molécula de um medicamento se liga a este anticorpo, ela só será absorvida pelas células cancerosas que apresentarem o antígeno correspondente. Após a fixação do anticorpo no antígeno, o conjunto anticorpo-medicamento será incorporado à célula. Em seguida, uma enzima do sistema digestivo da célula libera o medicamento que finalmente poderá agir. Tudo seria perfeito se não fossem necessárias de 20.000 a 100.000 moléculas de um medicamento para matar uma única célula cancerosa. Como essas células não têm mais do que 1.000 antígenos em suas superfícies, elas só podem receber 1.000 moléculas de um medicamento, o que é insuficiente para destruí-las. Para esse endereço, é como se a caixa de correio fosse pequena demais. Além disso, algumas células cancerosas não têm antígenos. Por isso foi elaborado um segundo tipo de medicamento dirigido. Ele aproveita uma outra característica das células cancerosas, a de poder absorver e destruir corpos estranhos sólidos. Mas essa propriedade não é específica das células cancerosas. Ela também existe em outras células, como os glóbulos brancos e os macrófagos. Em resumo, todas essas células têm um endereço comum, válido também para todos os tipos de tumores cancerosos. Além disso, não há limite para o número de partículas absorvidas. As partículas sólidas injetadas no sangue, contendo moléculas de um medicamento, serão absorvidas pelas células cancerosas e suas semelhantes. Depois, serão destruídas pelo sistema digestivo destas células, o que permite a liberação do medicamento. Por este método, dois tipos de partículas sólidas foram testadas até agora. As primeiras foram os liposomas, bolinhas de gordura 10 vezes menores que um glóbulo vermelho. Mas os liposomas não são muito confiáveis e às vezes liberam sua carga antes de chegar ao destino. As outras partículas são bolinhas de polímeros, no interior das quais se encontra o medicamento. Elas são 50 vezes menores que um glóbulo vermelho, o que permite que sejam engolidas pelas células jovens das metástases cancerosas, que são as mais difíceis de tratar. Estas bolinhas são produzidas ao se derramar o polímero num líquido que contém o medicamento em suspensão. Com a absorção do polímero, pequenas esferas se formam sobre as moléculas do medicamento. Esta técnica tem a desvantagem de atacar também as outras células que absorvem o medicamento, como os glóbulos brancos e os macrófagos. O resultado é o enfraquecimento do sistema imunológico, onde os macrófagos desempenham um papel importante. Além disso, o medicamento não deve ser tóxico para o fígado, pois existem muitos macrófagos nesse órgão. Um terceiro tipo de medicamento já está em fase de estudos. Trata-se de um composto híbrido formado de uma partícula sólida ligada a um anticorpo. Apesar das limitações dos medicamentos dirigidos, os primeiros testes mostraram que para tratar certos tipos de câncer, eles são mais eficazes que os medicamentos clássicos. A ciência às vezes confirma a eficácia real de certos produtos que são próprios da medicina popular. Quando será a vez do tomilho? Tradicionalmente, ele é recomendado na fabricação de pomadas para aplicar sobre abscessos, queimaduras, furúnculos. Ele também tem propriedades digestivas. O tomilho teria uma ação estimulante sobre a vesícula biliar. Folclore ou realidade?
ZYB 851, Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. Amanhã, 9h30 da manhã, show de ciência fala sobre criminalística. Assista logo mais.